Você é louco, que susto, velho. Agora tá gravando aqui. Bom dia, pessoal. Todos estão me ouvindo bem e tal? Vamos. A gente. Colocar para cá. Compartilhar minha tela com vocês. Eu quero só terminar uma coisinha da aula passada. E daí a gente entra no conteúdo da aula de hoje. Na aula passada a gente fez, na verdade, uma análise de um algoritmo que era o seguinte: ele tinha que percorrer um vetor e ver se nesse vetor tinha um par de elementos que somavam um alvo que você passava para ele, né? Então, deixa eu abrir aqui como assim? Então, eu passo um vetor com 20, 2, 4, 8 e uma sequência de número aleatória e passo uma busca nesse algoritmo com o vetor e o tamanho dele e o alvo, e ele tem que verificar se existe nesse vetor uma soma de dois elementos que seja igual ao alvo, né? Beleza, a gente viu que dá para fazer chamado aí uma busca exaustiva, onde você encadeia dois fors e vai pega o primeiro elemento e percorre os outros, a partir do segundo elemento até o final. Esse é o da força bruta, né? Isso, a força bruta. Aqui, brute force. E ele pode encontrar, aqui, se ele encontrar esse alvo nos dois primeiros elementos, digamos assim, ele já sai. Ele nem retorna quais são esses dois elementos, ele só quer saber se tem a soma do alvo nesse conjunto de elementos, entendeu? Pegando de 2 em 2. E então o pior caso é quando não tem essa soma, né? Então ele vai percorrer uma vez para cada elemento. Então vai ser n vezes, né? Lógico que vai ser um pouco menor do que isso, mas no pior caso, a eficiência desse algoritmo de força bruta é n ao quadrado. Tá? E a gente viu isso daqui. Aí, qual foi a ideia? Dá para melhorar esse algoritmo. Aqui foi para introduzir essa parte do complemento, onde você pega o alvo e subtrai por algum por o primeiro elemento, digamos assim, aqui, ó, e que você está vendo, e você consegue encontrar não o alvo, mas o complemento na sequência posterior a essa subtração, né? Você busca pelo complemento se você já tem a soma, digamos assim, né? Efetuada. Também é n ao quadrado. E aí a gente pode melhorar mais ainda esse algoritmo com uma busca binária, que a gente viu na estrutura de dados 1. Para fazer a busca binária, nós temos que ordenar o vetor, né? Então, tem um custo aí anterior de fazer a busca, que seria a ordenação. A ideia é encontrar um algoritmo de ordenação eficiente, né? E aqui a gente tem alguns aí, né? Que seriam aí n log de n para fazer uma busca de log de n. E quando faz a busca binária, a ordenação em log de n e a busca binária em n log de n, e você tem aí n log de n, que é menor que 2n, né? Que, no pior caso, sempre pensando aqui no pior caso, tá? Então, ordenação vai
percorrendo, buscando o alvo binariamente, né, no conjunto de elementos aqui. Essa é a ideia do algoritmo. Eu vou passar para vocês como exercício para implementar isso daqui em C++. Vou só mostrar que eu fiz aqui e e medi essa comparação dos tempos de uma maneira meio como que se diz mesmo? Sem tanto rigor científico, digamos assim, tá? Foi mais como um teste de mesa aqui, utilizando, né, se a gente fosse... Mas é no rumo, tá? Quando a gente compara os algoritmos aqui para ter um tempo tal de comparação. Aí a abordagem de tabela de símbolos. Tem uma terceira forma aqui que melhora ainda mais esse algoritmo que não faz nem uso da busca binária, e ele ficou melhor do que o da busca binária. Então aqui é a implementação em C, né? E aqui utilizando alguns recursos de C++, né? A gente, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Essa busca binária só retorna verdadeiro ou falso? A busca binária ela retorna só o verdadeiro ou falso. Ah, então ela não retorna o índice, não. Era uma boa pergunta aqui. No C++, boa pergunta, ó. Boa pergunta, eu fiquei na dúvida agora. Mas aqui Porque, eu acho por que exemplo, ela retornava o índice, né? Aí era -1 quando não achava. quando não achava, né? Vamos dar uma pesquisada aqui do STL, né? Essa implementação, mas eu entendi que ela retorna só se o elemento está, mas não faz muito. Oi? Ele só vai dizer se achou ou não, não vai falar onde é que tá. Return true if any element in the range. Se ele está no conjunto que você passou. É essa busca binária implementada no STL. Se lembra que a gente falou da Standard Template Library aí? Que já vem implementado no C++ alguns algoritmos. Isso aqui daí seria até... Eu não sei se tem alguma complementação que dá para retornar o índice. Mas aqui, na documentação, ela fala que retorna somente se é verdadeiro, ou se encontrou o elemento no conjunto, se o elemento existe no conjunto. Talvez daria para verificar se dá para fazer uma modificação e retornar o índice. Beleza, entendi. Beleza. Na nossa lógica aqui, como desde o começo a gente não quer o índice, é só a verificação se tem no nosso problema, no nosso problema do contexto aqui, né? Então ele dá essa certa simplificada, tá? Então ele faz a busca binária passando. Aí aqui já foi usando o vector, que é o container aí, né, do C++, que implementa um vetor com algumas funções. Já, ó, aqui as funçõezinhas implementadas, o begin manda o índice 0, digamos assim, e o end manda já o índice n, não é nem o índice n-1, ele manda o n. Então ele está fora do range do vetor, ele não manda o último elemento, tá? E tem outras funções implementadas no vector, como o size, já que ele funciona como uma estrutura de dados, como um TAD, na verdade, um tipo abstrato de dados. Só que ele não é tão, né, abstrato assim, é implementado com as funções que a gente utiliza comumente. Então, a gente pode declarar ele assim, tá? Como vai receber aí um vetor do tipo inteiro, você pode mudar os tipos dele aqui. Essa classe é uma classe vector, tá?
Ó, standard container, aqui dentro do C++, esse tipo de dado é chamado de container, que oferece fixed time access to individual elements, um tempo fixo de acesso a elementos em qualquer ordem, né? Você passando o índice, né? Não na busca, mas você passando o índice, tá? É o de 1 para você acessar. E beleza, aquele mesmo esquema que a gente viu ali em C puro, né? Meio que quase o pseudocódigo. E busca pelo complemento. Beleza, daí retorna. Aí, aqui o toSum sorting, aqui é uma modificação tendo como base o vetor ordenado. Então, a gente ordena... olha aqui de onde ele começa o J. Ele começa... Da onde ele começa aqui a busca? O J valendo... Aqui sempre o J, ele tá... Aqui nem tem J, né? Nem precisa do J aqui. Mas aqui o J ele começava do segundo elemento. Aqui nessa modificação nessa função, o J vale... Ele começa do final, né? N-1. Ele começa lá do último elemento. Daí ele verifica. Vai percorrer o I até o I-J e o I++. Beleza. Como ele começa do fim, esse J vai percorrendo esse fora aqui mais externo, ele vai percorrer todos os elementos. Calculo o complemento. Pego o alvo menos o primeiro elemento, eu tenho o complemento que eu vou procurar, agora continua da onde parou. O que é isso daqui? A gente já viu o for no C mesmo, ele não precisa iniciar os iteradores, né? É só isso daqui, ele só não está iniciando o iterador. Aí ele verifica se o J, enquanto o J for maior que I, e o valor do J, né? Aqui, enquanto o índice do J for maior que o índice do I, e o valor do J for maior ou igual ao complemento, você decrementa o J, né? Você vai diminuindo o tamanho do vetor. Se o valor for igual, aí você retorna 1. Ou seja, basicamente você começa a busca diminuindo o espaço de busca partindo do final. É mais ou menos isso. É como se fosse uma busca encadeada aqui, meio que exaustiva. Não faz busca binária, é uma busca sequencial, só que você restringe a sequência, digamos assim, o conjunto de busca, muito, muito bem definido. Ele já, como ele está ordenado, você diminui muito o teu range de busca, tá? Aí aqui eu fiz uma análise. Tá. Aqui eu fiz usando o argc e o argv. Se lembra que nessa aula de programação estruturada, talvez, que recebe aí os números na hora da compilação, foi só para facilitar só para facilitar o teste, tá? Então eu recebo, eu vou compilar aqui. Deixa eu ver como que tá aqui. toSum, toCpp. Vou ver uma coisa aqui. Se fizer só assim, ele vai... tá, aqui ele compilou... tá, não. Vou botar aqui. Eu gosto de botar um altzinho aqui, né? Que seria a minha saída.
cria o objeto, que ele não deu nenhum erro. Se eu executar esse objeto que eu acabei de criar, esse executável, menos alt, ele vai dar um errozinho que ele falta um número, falta um parâmetro de argumento, né? Tente executar com um número depois. O que não sei se vocês se lembram, mas você pode colocar na execução do seu programa em C e C++, aqui é o contador de argumentos e aqui são os argumentos em si. É um vetor de caracteres que são uma string, né? O vetor de caracteres é uma string. Então ele vai falar assim, ele conta quantos argumentos tem na execução. Aqui seria 2, né? 0, 1. E dele verifica 1 e 2, né? Ele verifica se for diferente de 2, né? No mínimo, ele vai mostrar essa mensagem que foi o que ela mostrou agora. Se eu colocar um 10 aqui, ele vai pegar o segundo argumento, né? Que é o 10. Aqui, ó. Aqui está convertendo para inteiro e vai usar esse n na criação do vetor, tá? É só para facilitar, digamos, o teste. E daí, criei um vetor com n elementos que eu estou passando aqui na execução do meu programa. Aqui é uma funçãozinha que eu peguei aí da internet para gerar valores randômicos. Aqui, caramba, aqui já está um códigozinho um pouquinho mais, um pouco diferente do que talvez a gente esteja acostumado. Mas ele usa uma notação do C++, que é chamado de lambda, tá? Vocês viram isso? Lambda function em C++. Expressões lambda. Deixa eu ver isso daqui. Basicamente é quase você manda um operador callback function semelhante. Quem já programou em JavaScript ou já viu alguma coisa assim, as linguagens elas foram evoluindo. Vocês se lembram lá dos paradigmas de programação, né? Se lembram? Isso, o Haskell. É funcional isso aí? Isso mesmo. Eu nem sempre tô vendo o chat, tá? Que eu tô aqui com as duas telas, mas às vezes quando eu vejo, é isso mesmo. É uma programação funcional, tá? E você aí, por isso que eu falei do Lambda, que é a base da programação funcional. Não sei se vocês viram Haskell, né? Eu vi no Java, mas não aprendi, não. Onde a gente usa muito é no JavaScript, mas aqui também tem essa opção. E daí você coloca um valor aqui, você passa uma função meio anônima e semelhante muito ao JavaScript, isso daqui, tá? Cria que isso daqui é uma função que vai receber do tipo inteiro, e aqui o corpo dela, né? O que ela vai fazer entre as chaves. E aqui, nesse colchete, ele fica um valor que vai ser usado aqui dentro, é como se fosse passando por parâmetro dela para essa variável aqui. Daí, esse carinha aqui, ele se torna uma variável de função, digamos assim, que você pode usar ele como um modelo. Ele sempre vai receber um valor aqui e vai te retornar alguma coisa. Tá? Depois a gente entra em mais detalhes aqui. Mas esse é o conteúdo, tá? Lambda function aqui, eu acho que eu olhei esse daqui, mas melhor parte da expressão lambda, ó. E ele vai explicando. O padrão C++ mostra uma lambda simples que é passado como o terceiro argumento de uma função sort. A função de ordenação
aqui onde é que eu usei? Eu usei o f para gerar um valor aleatório. Esse generate aqui é uma função que pega aleatoriamente regenerate returns to no value performance segmental. Ele na verdade ele gera um valor que eu passei a função, que daí sim ele vai pegar um valor aleatório, o módulo dele, e retornar, né? Quando pega o módulo de n, vai ser o range do conjunto que você está passando, né? Vai pegar um número de 0 a 1000 aqui no caso, tá? Então n seria 1000, né? Isso. O n aqui, eu fiz o teste aqui, daí ele pega o n que eu tô passando na execução do executável aqui, do código, né? Eu peguei daqui. Eu acho que ele gera um número totalmente aleatório, e aí quando coloca o resto com n, ele não passa de n. Isso, ele limita isso. Ele gerar um número aleatório limitado ao n que você está passando. E aqui, fill up the vector. Por que eu fiz isso? Aqui, eu preenchi um vetor aleatoriamente, tá? É isso, o generator faz isso. Ele preenche o resultado do f com esse f aleatoriamente aí, 1000 do tamanho do vetor. Aqui ele gera um valor randômico até 1000, e aqui ele preenche o vetor com esse valor randômico gerado. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos executar só essa parte aqui. Vamos executar só essa parte. Vou imprimir aqui o vetor. Aqui é aquele forzinho que tem no C++, que é um for simplificado, semelhante ao Python. Que esse auto também é um tipo coringa aí, né? De tipo. Você poderia botar int aqui que não ia modificar, ele só converte, mas ele fica mais genérico, né? E que ele vai imprimir o x do conjunto dos vetores aqui. Então, só para lembrar, gerei um vetor do tamanho n, preenchi ele com essa função aqui, que vai preenchendo, vai meio que adicionando nele valores aleatórios. Vamos ver se funcionou. Eu só vou executar isso daqui. Vou ter que recompilar o código aqui rapidinho. Aqui. E executar com 10. Ele gerou o vetor com 10 números, tá? É isso que eu queria. Vamos botar aqui Ô, professor, a tela parou de compartilhar. Foi só a minha. Parou de compartilhar? Aqui tá falando. Sumiu aqui no meu. Ou foi só no meu computador? Mais alguém? Aqui tá normal. Aqui tá normal também. Voltou. Voltou? Sei lá o que foi. Vamos botar um 100 aqui. Aí ele tá gerando, esse trechozinho de código, ele gera um vetor preenchido com números aleatórios limitado ao n, tá? O n. Não verifiquei aqui se ele gera números repetidos, mas possivelmente sim, né? Se você aumentar.
Então, daí agora a gente consegue testar os nossos algoritmos com uns números maiores, né, crescendo em tamanho aqui, tá? Então, ó, eu vou comentar isso daqui para ele não perder um tempinho aqui, né? E deixa eu ver, descomentar, eu acho que a partir daqui já. Aqui, deixa eu ver o que eu tenho que descomentar aqui. Aqui ficou um pouco feio, né? Mas fez o que a gente estava querendo fazer, tá? Basicamente, aqui a gente está usando uma biblioteca chamada Crono. Eu também, novamente, pesquisei como que faz uma medição de tempo semelhante ao time lá, que você coloca um start time e um end time a partir de um ponto do código, né? E você consegue medir qual foi o custo computacional daquela execução daquele trecho de código, tá? Então, assim, a gente consegue meio que medir o tamanho, o custo computacional da função, ó. Ele pega esse start aqui, ele pega usando essa classe aqui, essa função now, tá? Ele pega o tempo atual, executa a função, aqui ele entra ali na função, né, e salva o retorno dela. Aqui eu modifiquei só para ficar um pouquinho melhor para mostrar, né? Depois ele para o tempo e calcula a duração em microsegundos do final com o início, né? Do tempo final, do tempo inicial, e eu tenho uma duração em microsegundos. Bem, digamos... Eu não entendi o que foi que vocês estão falando no chat. Só aí? Ah, tá, que deu erro, né? E daí aqui você chama esse duration e chama esse count aqui para contar o tempo, tá? Beleza, entendemos o que ele está fazendo. E daí ele fica um cálculo aqui de tempo, chama de time, meio que um tempo de parede, né, da execução, não muito rigidamente científico, como eu falei, mas que funciona para os nossos fins aqui. Então, basicamente, esse primeiro ele vai calcular do modo brute force, depois ele calcula o two linear search, que é o segundo. Deixa eu ver qual é o two linear search mesmo. Deixa eu ver qual é a segunda função aqui. É isso mesmo, que a gente calcula só o complemento, né? Dentro de for ainda. Depois ele calcula aqui o binary search, tá? E depois essa modificação que eu fiz aí, to sum sorting, tá? Então tem 4 tempos que ele vai... Aí eu fiz aqui meio que uma gambiarra, tá? Talvez daria para manter a mesma... Mas eu declarei novamente outras funções. Estava dando erros se eu mantivesse a mesma variável para pegar esses números, tá? Então eu criei números novos na memória para ter certeza. E é isso. Depois eu compartilho esse código com vocês para vocês darem uma olhada. Mas vamos então executar aqui para ver como que fica o tempo. Vamos começar com 100, tá? Opa. Eu não salvei. Com 100. Deixa eu aumentar aqui. Tá, daí o que esse não encontrou? Eu coloquei um número que realmente não existe para ele procurar como alvo. Aqui, ó, o meu alvo é 99.000, né? 99.999. Em 100 nunca que vai ter, mas só para ele pegar no pior caso. Só que vocês vão verificar que o pior caso, dentro até da ordenação aqui, como ele está gerando uma ordenação aleatória,
aleatoriamente não é o pior caso, né? O pior caso de uma ordenação, qual que é? Vocês entenderam o que eu quis falar? Qual que seria uma disposição de um conjunto para pegar o pior caso numa ordenação? Número de elementos ao quadrado? O número, deixa eu mostrar aqui para vocês, tentar desenhar aqui. O menor número está no final? E isso, o vetor está ordenado. Se eu quero uma ordenação crescente, se o meu conjunto de dados tiver assim, desordenado, ele é o pior caso dependendo da ordenação aqui, né? Normalmente ele vai ordenar tal, mas dependendo da ordenação, esse seria o pior caso. Só que aqui vai ser bem, não vai ser tão diferenciação assim. Mas, comparando, só para vocês verificarem. Nessa disposição, nesse conjunto de elementos, do jeito que tá os nossos algoritmos ali, demorou 52 segundos para 100 elementos, demorou 52 segundos, 33, 50, o Binary Search ele foi mais custoso do que o Two Linear Search, assim, e o Two Searching, aí que é o último método nosso, foi o que demorou menos, para 100 elementos. Vamos aumentando aqui a escala. Para 1000, a gente já começa a ter a realidade mesmo como vai ser, né, do nosso tamanho do nosso código. A força bruta ele sempre vai perder aqui, tá? Ainda n ao quadrado, só que um pouco melhor, né? Lembrando, se eu rodar novamente para 1000, teoricamente ele vai diminuir um pouco, mas ele não tá fugindo não, tá? Meio que ele dá uma acertada, mas ele aqui aumentou um pouco, na verdade, mas a proporção do tempo em microsegundos, que é o que interessa aqui pra gente, tá? O interessante é que esse último método, ele sempre tá ganhando, apesar dele não ser busca binária, né? Daí depois eu quero que vocês dêem uma analisada nesse código. Aí eu vou para 10.000 elementos. Ele já demora um pouquinho mais, mas aqui, ó, já começa a ficar bem dispare aqui o tamanho, né? O tempo computacional. Se for colocar em segundos, esse daqui tá dando 3 segundos, né? Comparado aqui, mas aqui 372.000, aqui ele tá dando 234.000 e o outro dá 8.000 só, tipo, a proporção, né? E o outro aqui tá dando 3.000, é quase 1/10 de 1 para 10, né? A proporção. Aí se for aumentando aqui em 20.000 elementos, já demora um pouco mais, porque eu tô dobrando, né? Ali eu tava dobrando exponencialmente, aqui agora eu tô dobrando meio que quadraticamente, para a gente não ir para 1 milhão de elementos. Ele vai demorar muito, mas já tem uma diferença. Dobrou o número de elementos, n ao quadrado para ele dobrar o número aqui de botar multiplicar por 2 o tempo também, tá? Aí assim por diante. Aqui, ó, se eu botar aqui para 100.000 elementos, 100.000, eu estou buscando o 99.000. Então, teoricamente, ele deve encontrar. Ele encontrou o par de elementos. Ele encontrou logo nas primeiras execuções, tá? Então,
ver, 90.000. 90.000. Ele também encontrou, né? Então, eu teria que mudar o meu alvo ali para ele botar um número muito grande ou ainda botar uma coisa que ele não encontre. Se eu modificar o meu algoritmo, aqui, ó, e colocar só para ele gerar um número par, né? Se eu colocar algo como mod de n, tipo, igual a 2, será que assim ele vai? Deixa eu fazer um teste. Não fiz esse teste antes, mas vou gerar aqui um elemento só para a gente ver como é que fica o nosso código. Beleza. Botar aqui 10. Ele tá zerando meio errado. Ixi, tá errado o nosso código aqui. Eu acho que é igual a 2, né? Não igual. Não, tem que verificar. Onde eu tenho que gerar mod de 2 igual a 0, né? Não de n. A n teria que modificar aqui o código para ele verificar, ele só colocar números pares. Ele só colocar números pares, aqui ele está colocando número ímpar também. E daí, quando eu procurasse com o alvo, um número ímpar, ele nunca ia achar, né? Eu podia botar tipo 1 aqui e ele nunca ia achar. É só para você colocar o seu ambiente do jeito que você queira. Gerar números aleatórios pares e essa seria uma saída para fazer um teste. Mas aqui já dá para fazer um teste, como a gente viu, comparando o que a gente propôs de modificação aqui, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver com mais a fundo aqui, quais estruturas utilizar aqui na disciplina, tá? Para ter esses ganhos, tá? Qual estrutura utilizar para fazer busca, armazenamento, né? E para resolver algum problema específico. Beleza? Depois eu vou compartilhar aqui esse código para vocês darem uma olhada e implementarem aí no computador de vocês e testarem para ver se isso aqui está funcionando. Daí eu vou colocar uma tarefinha para modificar para vocês fazerem isso que eu estava querendo, tá? Beleza. Vamos então aqui para o conteúdo já da aula de hoje. Tudo ok? Será que vai? Mod 2, pois é. Depois vocês verificam, que aqui ele iria... Eu teria que pegar... Rende... Depois vocês... Mod do mod ficou meio estranho aí. Depois vocês verificam. Eu quero gerar 1000 números, só que pares só. Não é tão difícil, não. É só ir no teste aí. Vocês... é só para a gente não perder tempo aqui com esse detalhe. Deixa eu abrir aqui a aula de hoje. Tá. Opa, já está no obrigado aqui. Deixa eu ver se... eu vou ter que abrir aqui. Rende mod 2, mod 1000. Iria? Bom, depois vocês testam.
Vai ser só uma lirotarefa e a análise daquele último algoritmo lá, que a gente não entrou em detalhes. E por que ele está ganhando de todos, né? Por que aquele último algoritmo, sem ser busca binária, está ganhando de todos? Eu vou querer que vocês me expliquem. Beleza, galera. Daí, essa daqui é a aula que eu uso para iniciar aqui o conceito de árvores. Eu vou pedir para vocês me responderem. Vocês já viram, já implementaram alguma coisa sobre árvore? Com árvores? Ou sabe o que seria uma árvore? Não? Ninguém tá falando? Alguém tá falando? Não. Ah, tá. Não. Bom, aqui a gente partindo de uma ideia aqui, imagina que a gente quer buscar um elemento aqui. A gente já viu isso até um pouco na aula no semestre passado, e também no começo dessa aula. A gente viu que buscar um número num conjunto, num arranjo, né, num vetor, como faz? A gente vai lendo um por um e verificou aqui. Mudou a minha letra aqui, foi por causa da minha apresentação. Mas eu estou buscando o 15. Vou passando um por um, encontrei o 15 e retorno o 15. E o 16? Eu posso ir passando um por um e verifico. Não tem o 16. Não tem. Será que poderíamos aproveitar o fato do arranjo estar ordenado? Que o arranjo está ordenado? Sim, né? A gente verifica se o que eu estou procurando se o arranjo está ordenado e o que eu estou procurando é menor que o que eu estou lendo no momento, eu já paro a busca ali. Então eu já tenho um ganho, ele já não seria um custo N, né? Aqui, nesse outro, o custo, no pior custo, é N. Eu passei por todos os elementos. Aqui seria um pouco menor que N. Se esse cara ainda, por exemplo, ainda temos um problema. Se o número buscado for maior que todos, o pior caso ainda vai ser N, né? Ele vai ter que passar por todos os elementos. Beleza, já está bem claro na nossa cabeça, né? Qual que seria uma possível solução? A busca binária, como a gente viu nessas primeiras aulas. Eu parto do meio, pego um número, divido ele em 2, verifico. O que eu estou buscando, no caso é o 31 aqui, ele é maior ou menor que o que eu estou pegando como primeiro elemento? Ele é maior, então ele está do lado direito desse arranjo. Eu já elimino ele e o restante. Aí eu divido e pego o elemento do meio, 23. Ele é maior ou menor que 31? Ele é menor. Então só sobrou o 30. Busco, ele não está. Mas, em vez de comparar, igual nos nossos algoritmos ali, que ele comparava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, aqui ele comparou 1, 2, 3 vezes, que é o log de N, né? Se você for colocar aí o log de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seria mais ou menos isso, né? 2 elevado a 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, então ele está entre 2 e 3, está com 2, alguma coisa, arredondando ele fica 3, né? O log de 7. Beleza? A busca binária é mais eficiente, mas depende de arranjos estáticos. Se tivéssemos uma lista ligada, aí na lista ligada eu teria um problema, né, para fazer esse controle de posição. Eu não tenho no meu vetor, ele não é um vetor estático que cada elemento tem uma posição. Eu tenho só o endereço de memória, cada um apontando um para o outro, correto?
Aqui eu tenho os meus índices, que eu posso trabalhar assim. Aqui eu não tenho os meus índices numa lista ligada padrão, né? Mas como eu corrijo isso? Será que não podemos ter uma estrutura dinâmica que nos ajuda nessa tarefa? Ou seja, ter os benefícios de uma lista ligada, digamos assim, e com o tempo computacional de log como melhor, como o tempo de de pior caso nas execuções, né, na inserção, na busca. Aí, sim, a gente pode ir modificando essa estrutura. Em vez dela ser linear assim, ela vai ficar mais ou menos assim na memória, tá? Disposta assim. E cada elemento vai estar com a sua ligação nesse sentido, tá? Ou seja, eu peguei aquele vetor e dispus ele com ele apontando, o meio dele apontando, digamos, para uma certa esquerda, os elementos da esquerda e os elementos da direita. Cada elemento também vai apontar para a esquerda e para a sua direita. Perceba que só que a árvore, computacionalmente, aqui eu já estou falando a resposta, né? O que lembra isso daqui? Seria uma árvore. E aí está. Essa é a nossa árvore na computação. Ela é uma generalização de uma lista ligada, tá? Com um ponteiro apontando para uma esquerda e um ponteiro apontando para uma direita. E o que vai ter do lado direito, o que vai ter do lado esquerdo, vai depender. Ele somente vai apontar para dois elementos? Quando ele aponta somente para dois elementos, qual é o nome que a gente dá para essa árvore? Binária. Binária. E quando ele aponta para, no máximo, 3 elementos? Ternária. Ternária. E 4? Aí é quaternária. Quaternária. Daí eu não vou ficar falando até o quinto. A partir do 3, a gente chama que ele é uma árvore n-área, tá? As nomenclaturas padrões são árvore binária, árvore ternária, e a partir daí você bota n-área, que ele pode ter n filhos, tá? A gente vai ver mais para frente as árvores com n filhos. Mas beleza, aqui na computação a gente não vê a árvore nessa, a gente coloca esse carinha, a gente dá uma invertida nele, tá? A gente olha ele assim, como se fosse a raiz, em vez de estar embaixo e subindo, né? Ela tá em cima e ela vai descendo, tá? É desse jeito que a gente vê uma árvore graficamente, né? Na computação. E ok, até aí bem simples, né? Heap Vibes, isso mesmo, é o nosso querido Heap que a gente viu na estrutura de dados 1. Tanto que eu acho que eu usei esses slides lá no Heap, tá? Eu acho que foi alguma coisa assim. Bem rapidamente, né? Aqui a gente... Oi? Foi parecido, né? Tá parecido, né? Eu tô usando mesmo, que é onde tá os conceitos, tá? Eu vou passar uns conceitos aqui mais gerais e depois a gente vai entrando nos específicos. Então, a definição: uma árvore é um conjunto de nós consistindo em um nó chamado raiz, abaixo do qual estão sub-árvores que compõem essa árvore. Então, uma árvore, na definição clássica, ela tem uma raiz, tá? Um nó de entrada. E aqui, percebo que ela esse nó, ele pode ter, no caso aqui de uma árvore, a gente vai começar a trabalhar com árvores binárias. Então, ele vai ter... ele pode ter 0 filhos, 1 ou 2, no máximo 2, né? O limite de filhos é 2, tá? Como a gente viu. E cada sub-árvore dessa é uma árvore, tá? Eu posso falar assim que o
O 8 é a raiz da subárvore à esquerda. E o 20 é a raiz da subárvore à direita da raiz global, digamos assim, tá? Então a gente já... O que isso aqui representa pra gente? A gente consegue identificar que existe uma certa recursividade nos algoritmos por causa da estrutura. A estrutura ela se repete. Então eu consigo fazer funções recursivas que ganham em elegância e até em tempo, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, na sua execução, tá? Ele fica recursivo, fica mais fácil de identificar e de implementar. E a definição formal está lá no livro de estrutura de dados, seus algoritmos, tem lá na biblioteca, né? Quem procurar, do Feitzer aí, Jamie e da Lilian. E tem em outros pontos, né? Eu peguei de lá. Formalmente, definimos uma árvore T como um conjunto finito de zero ou mais nós, que, se o número de nós for igual a zero, temos uma árvore vazia. Ou seja, eu posso ter uma árvore, na definição, sem nó nenhum. É uma árvore vazia. Ou, se o número de nós for maior do que zero, eu tenho pelo menos a raiz, né? Existe um nó especialmente denominado de raiz, e os nós restantes formam um M maior ou igual a zero, conjuntos disjuntos de P1, P2 até PM. Cada um desses conjuntos é uma árvore em si, chamada de subárvore da raiz T, ou simplesmente subárvore. Ou seja, o restante dos nós a partir de M maior ou igual a zero, aí eu tenho um nó que é a raiz e os restantes são subárvores deles. A gente vai dispondo eles como uma subárvore da outra, né? Então, é um tipo, né? As árvores são um tipo especial de grafo, tá? Em algumas universidades, você começa estudando grafo. Eu considero melhor iniciar estudando árvore, e depois a gente vai para grafo, devido à complexidade mesmo matemática por trás, tá? E dos algoritmos. A estrutura da árvore ela é muito simples de entender, tá? E até de implementar. Então, qualquer par de vértices está conectado a apenas uma aresta, que são umas regrinhas que eu vou colocar no outro slide aqui, que vai ficar mais fácil de identificar. É um gráfico conexo, ou seja, todos nós estão conectados, e acíclico, ele não possui ciclos. Então, essas são definições importantes aqui da nossa árvore. Eu não tenho um nó fechando. Ele é um grafo direcionado, tá? Uma árvore é um grafo direcionado, chamado de DAG. Deixa eu ver se ele vai achar aqui. Gráficos acíclicos dirigidos. Em matemática, um grafo acíclico dirigido é um grafo dirigido sem círculo. Isto é, para qualquer vértice V, não há nenhuma ligação dirigida começando e acabando em V. Ou seja, eu não posso dar uma volta, apontar para o meu pai, digamos assim. Eu só desço. Percebam aqui, ó, que o nosso slide, eu parto do 15, vou para o 8 e vou para o 2. Eu não tenho uma seta apontando para o 8 novamente ou uma seta apontando para o 15 novamente. Se eu tivesse isso, não seria uma árvore, seria um grafo, tá? Tá claro aqui? Parece ser uma coisa besta de se ver aqui, mas é importante para você ver a fundamentação da árvore, tá? Então, as representações que a gente
convive com árvores e às vezes nem se tocou que seria uma árvore. A hierárquica, que é o que a gente está vendo agora aqui, né, que a gente vê em diagramas também, o diagrama de barras, que é muito, né, visível quando você coloca um índice de um trabalho, o diagrama de inclusão ou diagrama de Venn é uma árvore, né? Essa mesma árvore aqui, ó, com a raiz A, os filhos B, C e o filho de B, D e E, tá aqui, ó, a raiz A, ela é pai, né? Ela é, digamos, como é o nome? Como fosse a patriarca, né? E esses carinhas são descendentes, tá? De A. Então, dentro desse conjunto, olha aqui, ó, o A, o conjunto mais externo, tem dois conjuntos disjuntos aqui, um de cada um, C e B, e o B tem outros conjuntos dentro dele, que seriam os filhos dele, tá? Você pode representar da forma como aninhamento também. Esse daqui é muito, muito comum quando a gente faz uma análise de equações, tá? Para você resolver equações. E também para mostrar mais graficamente de uma maneira bem simples aqui no C, principalmente, que é uma árvore com elementos, tá? E por níveis também que a gente usa, né? Aqui uma árvore que é muito utilizada, a nossa árvore do sistema de arquivos, né? Do nosso sistema operacional. Ela é uma árvore, tá? Com N filhos, no caso, tá? A gente abre aqui o nosso conjunto de arquivos e você vai na barra home e assim por diante, tá? Barra é o conjunto de arquivos, barra e aí você entra, aqui são todos, digamos, a minha raiz do meu sistema operacional é a barra, né? E daí eu entro dentro dos outros nós pertencentes aí no sistema de árvore de arquivos, né? Vocês já viram, e seria uma árvore n-área, tá? Onde é mais utilizado também, em bancos de dados é utilizado, normalmente é estruturado em árvore B, tá? Depois a gente vai ver. E aqui tem algumas definições. Eu vou pular essa parte bem aqui e vou para um outro slide que eu fiz mais focado no que eu queria, tá? Eu perdi aqui minha referência. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Que horas são? 9h17, a gente ainda tem tempo. Estrutura de dados aqui. Deixa eu ver. Será que eu não gerei o... É esse mesmo. Pensei que eu tinha salvo esse negócio. Não. Beleza, isso daqui me permite dar umas riscadas aqui, ficar melhor para eu... Então a gente viu. Aqui eu vou dar uma simplificação dos conceitos para ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Então a gente viu que a definição de uma árvore binária é um elemento com uma subárvore à esquerda e uma subárvore à direita, ou é uma árvore vazia, né? Então eu posso ter uma árvore com um filho, dois, ou sem nenhum filho. No caso, ó, os nós aqui, né? Esse carinha aqui tem 2 filhos, esse também tem 2 filhos, o 3, né? O 6 só tem um filho, e os nós que não tem filho, que são esses caras aqui, ó, ele tem um nomezinho especial. Então deixa eu até modificar aqui a cor.
esses nós têm uma nomenclatura especial, porque eles não têm filhos. Qual é o nome desses nós aqui na nossa árvore? Os de verde aqui. Folhas. São as folhas. Tá? Então a folha é um nó que não tem filho. O nó que tem um ou mais filhos é chamado de nó interno, tá? Nó interno. E tirando a raiz, esses carinhas são nós internos. A raiz não é um nó interno, ela é a raiz. Começa aí. Beleza? E aqui, nó interno. Int. Botar aqui de int de interno. Então, árvore binária é uma generalização das listas ligadas, como eu falei. E a gente temos a propriedade recursiva, segundo qual toda árvore binária é um elemento com uma subárvore esquerda e uma subárvore direita, ou é uma árvore vazia. Isso daqui poderia ser, né, apontando para null, ou uma árvore, é uma árvore vazia, tá? Então, a definição de uma árvore binária. Temos que a propriedade recursiva, então a gente tem o nó folha esquerda e a folha direita, que ela é uma subárvore com N nós aqui possíveis. Adicionamos a propriedade recursiva. Daí aqui a gente pode verificar da seguinte maneira. Digamos assim, 3 regras que a gente deve ver numa árvore e a gente pode checar isso computacionalmente. Quais são essas regras? Cada elemento de uma árvore tem no máximo um pai. Essa seria a primeira regra. Sendo que um único elemento sem pai é a raiz. Tá. Eu vou botar aqui, essa é a segunda regra. Os filhos esquerdo e direito de cada elemento são distintos. É a terceira regra. Tá. É interessante verificar quais anomalias essas propriedades evitam, como união de caminhos e ciclos. Então, essas são as 3 regras. Cada elemento de uma árvore tem no máximo um pai. Ou seja, eu não posso ter 2 ou mais pais. Sendo que o único elemento sem pai é a raiz. Tirando a raiz que não tem pai, os outros todos têm. E os filhos esquerdo e direito, eles são distintos, né? Eles não estão ligados. Vamos verificar aqui as anomalias que isso pode gerar. Deixa eu ver aqui. A gente pode ter essa seguinte estrutura de árvore. Eu tenho aqui um nó raiz, que ele aponta para um nó esquerdo e um nó direito. E esses nós, digamos que ele apontaria para um outro nó aqui. Qual é a regra que ele está ferindo, que essa árvore desenhada aqui fere? Eu botei as regrinhas aqui. Tem 2 pais. Tem 2 pais. Ele está ferindo a regra número 1. Então, isso daqui não é possível. Tá? Vamos ver uma outra anomalia aqui. Um nó. Ele vai, digamos, ter um filho aqui. Outro filho aqui. E esse último filho, ele vai e puxa para cá. Isso daqui também não pode, porque fere a regra que a raiz não pode ter pai. Então, proibido por 2, né? O elemento 2 aqui, eu vou botar um X de proibido pela regra 2, que a gente colocou aqui. Uma outra anomalia, um nó assim, que ele é ligado a um outro nó. Aqui, esse carinha, ele só tem um pai. Ele só tem um pai, que seria, digamos assim, o A e o B. Qual é o pai de B? É o A. Só que ele fere a regra do
filho esquerdo e filho direito são distintos, são diferentes. Eu não posso ter um nó, então ele fere a regra 3, que os filhos desse nó sejam apontando para um mesmo nó, entendeu? Tudo isso daqui são grafos, eles podem existir, mas não são árvores. É isso que eu queria colocar para vocês. E aqui, semelhante a esse, se eu tiver uma árvore assim, indo para o lado direito aqui, para o lado esquerdo, e esse último nó ele vir não para a raiz, mas para cá, ele fere também a regra número 1, que um nó não pode ter 2 pais. Tá? Então, essas são as possíveis anomalias, digamos assim, tá? Destacamos que a propriedade recursiva vai nos ajudar a pensar nessas operações aqui. Como eu não posso ter esse tipo de anomalia, eu consigo chegar até a minha folha, tá? Eu não entro em loop quando eu trabalho com recursividade na árvore, né? É muito fácil você entrar em loop se você não controlar num grafo, porque você vai caminhando nele e você não tem parada. Aqui eu tenho parada. Quais são as regras de parada, digamos assim? Vamos apagar aqui esse carinha. Qual é a regra que eu falo que é uma folha? Ele não tem filho. Então, o lado esquerdo dele aponta para null e o lado direito dele aponta para null. Eu sei computacionalmente que esse cara é uma folha, porque os filhos dele são nulls. Essa é a regra de parada, tá? Então, uma pergunta, professor. Uma raiz, tipo assim, ela dos valores da esquerda e da direita dessa raiz, que é o pai, no caso. Pode ser o mesmo valor tanto na esquerda quanto na direita? Assim, 2, 1, 2 na esquerda. O valor dele pode ser se a sua árvore poder ter números repetidos, assim, ter índices repetidos. Mas ele não pode ser o mesmo espaço de memória. Beleza. Tá? O valor dele aqui, por exemplo, o que eu acho que você está falando é assim: eu tenho um A, que seria a raiz, aí eu tenho um B, que seria um filho dele aqui, e um outro B, mas seria um outro B. Beleza. Ele tá. Não é. Nos nossos problemas, como a gente não quer se complicar muito, a gente define uma forma de repetição, né? Por exemplo, o elemento igual. Aqui é diferente, ele é diferente, ele vai. É raro ele entrar assim, porque ele. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, cria uma árvore com esses seguintes elementos: 30, 20 e 30 novamente. Vocês vão ver que a forma de criação de uma árvore, ele vai criando a árvore de acordo com a ordem de entrada dos elementos. Então, eu vou colocar aqui de laranja aqui. Digamos ali, o 10 ele entrou no conjunto na criação da árvore. Ele é a raiz. Normalmente, a gente coloca uma regra. Qual é a regra para eu manter uma ordem na minha árvore e ter os benefícios de uma busca binária? Qual seria uma regra implícita aqui nessa árvore? O elemento 30, ele iria entrar onde? Para o lado esquerdo ou para o lado direito? Direito, né? Direito. Por que direito? Porque ele é o maior? Porque ele é maior que 10. Parece ser lógica essa regra, mas digamos assim que ela está implícita e ele tem um nome quando a árvore é assim. Perceba que eu não tinha falado nada disso anteriormente. Isso daqui é uma árvore, se ele entrar para o lado esquerdo, ele é uma árvore binária ainda. Mas ele não é uma árvore binária de busca que fala, tá? Quando você segue essa regra, os elementos da subárvore direita são maiores que a raiz, e os elementos da subárvore esquerda são maiores que a raiz, eu tenho uma árvore binária
de busca, tá? Essa é a nomenclatura. Ela muda o nome. E aqui, ó, só continuando, elemento 20, ele vai começar aqui. Ah, ele é maior, vai para o lado direito. Ah, ele é menor, vai para o lado esquerdo do 30. O elemento 30, ah, ele é maior. Ele é maior ou igual. Aí aqui você teria que colocar essa regra. Se você coloca só maior ou menor, ele iria meio que parar, que ele não iria saber para onde é que ele ia, né? Então, se os elementos for maior, eles vão entrar do lado, nossa, ficou aqui em cima, né? Do lado direito. Normalmente essa é a regra que coloca. Ou ele entra do lado direito. Ele nunca vai ficar assim, dois elementos iguais, tá? Eu, para entender, raramente vai ter dois elementos iguais. Por causa desse tipo de regra. Mesmo quando eles se repetem, o que eu estou falando? Da forma como você constrói a árvore, esse segundo B, ele não iria entrar no filho esquerdo de A, que é um nu. Ele iria entrar no filho direito do próprio B. Entendeu? Ah, beleza. É isso. Tá bom, continuando aqui. A gente tá indo bem detalhista, onde pode gerar dúvida mesmo. Então, para cada elemento de uma árvore binária é armazenado em um nó. Implementando com uma estrutura, pensando aqui em implementação da nossa estrutura. Em C, a gente utilizaria um registro ou uma struct, né? Você definiria um tipo abstrato aí de dado. E aqui no C++, a gente vai ver ele como uma classe, tá? A classe no C++ equivale a nossa struct, ao nosso struct, ao nosso registro, tá? Beleza? Vocês vão ver que é muito semelhante. Ele tem outras vantagens, porque você trabalha com herança, com instanciamento de objetos, né? Você tem a palavrinha new aqui também no C++, mas ele vai ser semelhante. Olha, ele tem private. O que isso daqui representa? Quem fez o curso lá que eu pedi para fazer, já sabe. Tem o private, o public e o... Esqueci o nome do outro conjunto de variáveis, que você só pode ser acessado pela classe interna, o outro você só é público, todo mundo pode acessar, e o outro só pode acessar quem é dessa classe, né? Mas depois a gente vai entrando nesses detalhes. O que eu queria colocar é como que eu crio essa estrutura aqui desse nó. A estrutura do nó, ela é criada assim, uma caixinha, né? Lembrando lá de ponteiros, eu tenho uma parte dessa estrutura aponta para um lado e a outra aponta para o outro. Recursivamente, quase uma lista duplamente encadeada. Aqui eu coloco um valor, né, o nosso exemplo vai ser inteiro, mas então eu vou colocar aqui o valor ou chave. Aqui ali no nosso é a chave, ela entra aqui. Aqui o lado esquerdo, desculpa, e o lado direito. Para onde esses caras apontam? Eles apontam para outras estruturas de outros nós, né? Então eu crio essa estrutura computacionalmente e coloco o valor. Ela é criada apontando para null, né? Muito semelhante ao que a gente já viu. Então, a gente só vai modificar as ordens de inserção, mas a criação da estrutura é muito semelhante, a gente já viu. Então, ele tem dois ponteiros, um apontando para o lado direito e um apontando para o lado esquerdo, do tipo nó. E o valor. Pode ter outras coisas? Eu posso ter um nó apontando para o pai. Eu poderia. Não é muito comum, isso é bem opcional, tá? Porque que eu, dependendo do problema, se faz necessário ter um pai, ter um ponteiro na memória que aponta para cima. Isso facilita na hora de eu voltar, né? Mas vocês vão ver que a gente vai implementar os algoritmos sem essa necessidade. A gente vai conseguir voltar
para o nosso pai recursivamente, né? Na volta da recursão. Eu checo e volto. Então, notação e convenções. Usamos o termo árvore para referir tanto ao conjunto de elementos que compõem a árvore, quanto ao endereço raiz de uma árvore, tá? Então, a árvore, sempre eu passo a raiz, como, essa é a árvore, ele começa a ler, né? Então, por isso, na definição, a gente coloca um tipo de dado nó apontando para a raiz, ou aqui só declarando a estrutura árvore que a gente vai criar. Depois a gente vai já ver o código, tá? Na próxima aula aí. Definimos a subárvore de um nó X como sendo X o seu conjunto de nós descendentes. Todos os nós para os quais existe caminho a partir de X. Também podemos dizer que trata-se de uma árvore enraizada em X, chamados de folhas os nós de árvore que não tem filhos, cujos filhos são árvores vazias. Aqui a gente é só as convenções, a gente já viu esses conceitos aqui. Isso daqui também, ó, quando a árvore ela está dessa maneira, ela é chamada de uma árvore degenerada. Por quê? O que é isso daqui? Isso daqui é uma lista ligada no final das contas, né? Eu tenho um tempo computacional ruim se a minha árvore tiver. Nós vamos ver no futuro que existem estruturas que melhoram isso daqui, meio que transformam a árvore que está desse jeito, numa lista ligada, em uma árvore para ter as vantagens do tempo logaritmo, tá? Esse é o objetivo de estudar as árvores também. Então, mas aqui, só para ver quem é raiz ou quem é folha, ó, observando as árvores anteriores, da esquerda para a direita, temos que o nó com elemento 3, né, aqui essa árvore é a raiz, e o nó com elemento 5 é a raiz dessa segunda. 2 e 4 são folhas na primeira, porque eles não têm filhos. A única folha dessa segunda é o 1. Esses carinhas são os nós internos, tá? Só notação e convenções. E daí aqui a gente iria para a implementação. Só que para não ficar muito maçante, para eu poder ter um tempinho para outra aula que vai começar agora 10 horas, eu vou colocar esse material lá e vou colocar uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Implementar essas árvores e testarem. Tá? Implementar, fazer o algoritmo de criação aí dessas árvores. E a gente discute na próxima aula, tá? Os algoritmos que envolve e os algoritmos necessários para a gente trabalhar com árvores. Beleza? Então tá, a gente vai começando assim. Amanhã, até amanhã eu já coloco o exercício para vocês fazerem na quinta e a gente discutir na próxima terça e continuar o conteúdo. Tranquilo, professor. Então... Essa segunda árvore é engraçada. Como é? Essa segunda árvore é engraçada, é basicamente uma fila chamada de árvore. Pois é, né? Por que chama árvore, né? Foi definido, né? Vocês vão ver o porquê que tem esse nome, né? De árvore. É uma estrutura muito utilizada aí na computação e nos dá base para as outras estruturas. E ela resolve muitos problemas, assim, né? Nos algoritmos bem implementados de árvore. O tempo computacional para fazer as coisas é muito bom comparado aos outros, né? Mas beleza, as árvores somos nós. É isso mesmo, Reginaldo. E as árvores somos nós mesmos, né? Nós. Já estava pronto essa piadinha. Essa árvore parece um matinho. Aqui é uma árvore pequenininha, né? Existem árvores, depois a gente vai ver imagens aí com milhares de nós.
Beleza, galera. Então até eu vou parar aqui a gravação a primeira vez, daí eu vou disponibilizar lá para quem não. Aqui até foi árvore da forma de pentágono.